O dia terminou. É hora de dormir. Mas sua mente está a mil. Preocupações sussurram. Medos te mantêm acordado. Todos nós ansiamos por uma boa noite de sono. Queremos dormir profundamente e acordar renovados. Mas como? Onde podemos encontrar a verdadeira paz? A Bíblia oferece uma solução. A palavra de Deus promete paz e descanso para nossas almas. Ela fala de uma paz que transcende o entendimento. Vamos explorar as palavras de conforto e esperança encontradas nas Escrituras. Jesus diz: "Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Você está cansado? Se sente sobrecarregado? Jesus te convida a vir até Ele. Ele oferece um lugar de descanso para a sua alma. Este descanso não é apenas sobre sono físico. É uma paz profunda que vem de conhecer a Deus. É a confiança de que Ele se importa com você. Jesus anseia por aliviar seus fardos e te dar paz. A Bíblia está repleta de versículos que trazem paz. Salmos capítulo 4, versículo 8 diz: "Em paz me deito e durmo, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Quando confiamos em Deus, podemos descansar com segurança. Ele é nosso protetor e nosso escudo. Quando as preocupações preencherem sua mente, leve-as a Deus em oração. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos diz: "Não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus." No Evangelho de Marcos, lemos sobre Jesus acalmando uma tempestade. Os discípulos estavam apavorados, mas Jesus dormia tranquilamente no barco. Quando o acordaram, ele repreendeu o vento e as ondas, dizendo: "Aquiete-se, silêncio." Marcos, capítulo 4, versículo 39. Imediatamente, a tempestade se acalmou e houve uma grande calmaria. Essa história nos lembra que Jesus tem poder sobre todas as tempestades em nossas vidas. Ele pode acalmar nossos medos e trazer paz aos nossos corações atribulados. Não importa o quão grandes sejam as ondas, Ele está sempre conosco. Boa noite, querido irmão e irmã. Que a paz do Senhor esteja com você. Hoje vamos refletir sobre a fé e como ela nos sustenta nos momentos de incerteza. Respire fundo, relaxe e permita que essas palavras fortaleçam seu coração. Começamos com uma promessa de Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. A fé nos leva a confiar em Deus, mesmo quando não enxergamos o caminho. Vamos juntos meditar sobre isso. A fé é mais do que acreditar, é confiar plenamente no cuidado de Deus. Muitas vezes, enfrentamos momentos de dúvida e medo, mas a palavra nos ensina: porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Imagine-se caminhando em uma estrada escura, sem enxergar o que há à sua frente, mas você sabe que Deus está ali, guiando seus passos. Assim é a fé. Jesus ensinou aos seus discípulos que a fé é poderosa. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Mateus 17, 20. A Bíblia nos dá muitos exemplos de fé. Um deles é Abraão. Deus lhe prometeu um filho, mesmo em sua velhice, e ele creu, sem duvidar. Ele creu na promessa de Deus e foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Romanos 4, 20. Abraão não viu a promessa se cumprir de imediato, mas esperou com confiança. Deus é fiel para cumprir o que promete. Outro exemplo é Pedro, que andou sobre as águas quando manteve os olhos em Jesus, mas quando duvidou, começou a afundar. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14, 31.
A fé nos mantém firmes. Quando olhamos para Jesus, encontramos força para seguir em frente. Agora, pense. Qual promessa de Deus você precisa lembrar hoje? Confie que Ele é fiel. Todos passamos por momentos de dor e sofrimento, mas Deus nos convida a confiar nele mesmo nesses tempos difíceis. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. A fé nos ajuda a permanecer firmes, pois sabemos que Deus tem um propósito para cada situação. O apóstolo Paulo enfrentou dificuldades, mas declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Quando você sentir que suas forças estão se esgotando, lembre-se de que Deus é sua fortaleza. Confie que Ele está trabalhando em sua vida. Agora respire fundo e entregue a Ele qualquer dor ou preocupação que você esteja carregando. A fé não apenas nos sustenta no presente, mas também nos dá esperança para o futuro. Deus tem um plano para cada um de nós. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Mesmo quando as coisas parecem incertas, podemos confiar que Deus está no controle. Como está escrito em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Seja qual for a situação que você está enfrentando, saiba que Deus tem um plano maior. Confie, persevere e mantenha sua esperança nele. Hoje, refletimos sobre a fé e como ela nos sustenta, nos fortalece nos momentos de aflição e nos dá esperança para o futuro. Que essa palavra fique em seu coração e traga paz. Tenha uma noite abençoada. Que sua fé continue crescendo e fortalecendo seu coração. Deus está com você. Você já se perguntou se estamos vivendo os últimos dias da humanidade? Será que as profecias do Apocalipse estão se cumprindo diante de nossos olhos? Hoje, vamos mergulhar no último livro da Bíblia, o Apocalipse, e explorar o que ele realmente nos diz sobre o fim dos tempos. Prepare-se para uma viagem, enquanto revelamos as mensagens escondidas que intrigam o mundo há mais de milênios. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. A palavra Apocalipse vem do grego e significa revelação. Mais do que prever catástrofes, ele revela o plano de Deus para o fim do tempo e a vitória final de Cristo. Mas por que este livro é tão simbólico e difícil de entender? Ele usa imagens como dragões, bestas e o famoso número 666, que até hoje geram debates e interpretações. O Apocalipse e outros textos da Bíblia descrevem sinais que antecedem o fim dos tempos. Entre eles, Jesus em Mateus 24 fala sobre guerras, terremotos, pestes e o aumento da maldade. No Apocalipse, esses sinais aparecem como os 4 cavaleiros: a conquista, a guerra, a fome e a morte. A marca da besta, mencionada em Apocalipse 13, 16 a 18, é talvez o símbolo mais discutido. Muitos se perguntam: isso está relacionado à tecnologia moderna? Microchips? Ou algo mais simbólico? O Apocalipse fala da batalha final entre o bem e o mal, conhecida como Armagedon. Mas essa batalha não é apenas física, é também espiritual. E no clímax da história, o próprio Cristo retorna para derrotar as forças do mal e estabelecer um novo céu e uma nova terra, como descrito em Apocalipse 21. O Apocalipse não é apenas um livro de advertências, mas de esperança. Ele nos lembra que Deus está no controle e que o fim é apenas o começo de uma nova era para aqueles que confiam nele. Portanto, em vez de viver com medo, devemos viver preparados, buscando um relacionamento mais próximo com Deus e praticando o amor ao próximo.
O Apocalipse é um convite para refletirmos sobre nossas vidas e sobre o propósito maior de Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Vamos juntos explorar os mistérios da Bíblia e fortalecer nossa fé. Olá, pessoal, tudo bem? Você já ficou em dúvida se deveria ou não tomar a Santa Ceia porque cometeu um pecado? Ou já ouviu alguém dizer que, se você estiver em pecado, é melhor nem participar? Esse é um tema que gera muitas dúvidas entre os cristãos. Hoje, vamos olhar para a Palavra de Deus e entender de uma vez por todas: se eu pecar, posso tomar a Santa Ceia? Fica comigo até o final. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa que ninguém é perfeito, mas a questão não é se pecamos, e sim como reagimos ao pecado. O verdadeiro problema é permanecer nele sem arrependimento. Em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você pecou, Deus não quer que você fuja da presença dele. Pelo contrário, Ele quer que você se arrependa e se aproxime ainda mais. Em 1 Coríntios 11:27-29, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas o que significa tomar indignamente? Muitas pessoas acham que significa estar sem pecado. Mas na verdade Paulo está falando sobre tomar a ceia sem discernimento, sem reverência e sem um coração arrependido. No versículo 29, Paulo explica que quem toma a ceia indignamente não discerne o corpo do Senhor. O verbo discernir significa entender, considerar e valorizar corretamente algo. Participar da ceia sem discernimento significa não reconhecer a seriedade do sacrifício de Cristo, não entender o propósito de Jesus e não levar em conta a necessidade de uma vida de comunhão com Deus. A Bíblia ensina que Deus deseja um coração quebrantado e arrependido. Em Salmos 50:17, Davi declara: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso não significa que apenas pessoas perfeitas podem tomar a ceia. Se fosse assim, ninguém poderia participar, pois todos pecamos, conforme Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Paulo alerta é sobre aqueles que tomam a ceia sem arrependimento, sem confissão de pecados, sem examinar sua conduta diante de Deus. Antes de participar, é necessário um autoexame sincero, conforme ele ensina no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Se alguém peca, se arrepende e confessa seus pecados diante de Deus, pode tomar a ceia com confiança na graça e no perdão do Senhor. Então, se eu pecar, posso tomar a ceia? A resposta é: sim, desde que haja arrependimento sincero. A Santa Ceia não é para os perfeitos, mas para aqueles que reconhecem sua necessidade de Cristo. O perigo não está em participar da ceia, mesmo tendo pecado, mas em participar sem arrependimento e continuar vivendo no pecado. Se você pecou, não fuja da presença de Deus. Ele quer que você venha até Ele com um coração sincero. Peça perdão para Deus. Salmos 51, versículo 2, diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E não esqueça de pedir também a Deus sabedoria para fugir das tentações. A ceia é um momento de comunhão e restauração, não de afastamento. Chegamos ao fim deste estudo, mas a reflexão que fizemos aqui deve continuar em nosso coração. A Santa Ceia não é apenas uma ceia, mas um momento profundo de comunhão com Deus e de renovação espiritual. Se até hoje você evitava a ceia por medo
ou por achar que não era digno, saiba que Cristo te convida à mesa. A ceia é para aqueles que reconhecem sua necessidade de estar na presença de Deus. Se há arrependimento sincero, há perdão, há graça e há restauração. Por outro lado, se você tem tratado a ceia com indiferença, como um simples costume ou obrigação religiosa, é tempo de despertar. A ceia é sagrada, o sacrifício de Jesus. Ele derramou seu sangue para nos dar vida, e isso não pode ser tratado de qualquer maneira. A Bíblia ensina em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se você tem levado sua vida cristã de qualquer jeito, sem compromisso, sem reverência, sem transformação, pare e pense: você realmente tem discernido o corpo do Senhor? Deus não quer apenas a sua presença em um culto, Ele quer o seu coração. Não adianta participar da ceia todo mês se sua vida não reflete um verdadeiro compromisso com Cristo. Hoje, Deus está te chamando para um novo nível espiritual. Não participe da ceia apenas com os lábios, mas com o coração rendido ao Senhor. Examine-se, arrependa-se e tome a ceia com temor, gratidão e fé. A mesa está posta. A decisão de sentar-se nela da maneira correta é sua. Que Deus te abençoe. Se você ainda não conseguiu dormir, irei ler alguns salmos. Confie em Deus em todos os momentos de sua vida. Salmo 66. Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus: quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. Cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Agora vamos ler os Salmos 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles. Como afligiste os povos e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome, pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam
nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre, a voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio. Contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó, o nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Dá-me de ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Olá! Você já se perguntou, será que essa ideia veio de Deus? Ou é apenas a minha imaginação? Essa dúvida é mais comum do que você imagina. E todos nós já passamos por isso em algum momento. Hoje, eu quero compartilhar com você verdades bíblicas e práticas para discernir a voz de Deus. E tenho certeza de que ao final deste vídeo, você se sentirá mais confiante para ouvir e reconhecer a direção divina na sua vida. Vamos explorar juntos como Deus fala, como podemos diferenciar sua voz de outras influências e como superar os obstáculos que nos impedem de ouvi-lo claramente. Prepare seu coração, abra sua mente e deixe que a palavra de Deus ilumine seu caminho. Eu acredito que Deus tem algo especial para compartilhar com você hoje. Então vamos começar essa jornada de descoberta e crescimento espiritual juntos. A Bíblia nos mostra que Deus fala de diferentes maneiras. Ele fala pela sua palavra, a Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16,
Lemos que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, se você está em dúvida, o primeiro lugar onde deve procurar uma resposta é na Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar até o mais profundo de nossos corações e nos dar clareza. Deus também fala através do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26, diz que o Espírito nos guia em toda a verdade. Às vezes, sentimos uma convicção ou uma impressão em nosso coração que sabemos que não veio de nós mesmos. Essas impressões podem ser a voz suave do Espírito Santo nos direcionando. Ele pode usar circunstâncias ou outras pessoas para nos guiar. Deus é soberano, e Ele pode usar qualquer situação para nos dar clareza. Além disso, Deus fala através da oração. Mas lembre-se, orar não é só falar, é também ouvir. Muitas vezes, estamos tão focados em apresentar nossas preocupações e pedidos a Deus que esquecemos de parar e ouvir sua resposta. A oração é um diálogo, uma conversa contínua com nosso Criador. E claro, Deus pode falar através de sonhos e visões. Vemos muitos exemplos disso nas Escrituras, como José no Antigo Testamento. Deus usa esses meios para comunicar sua vontade e propósito para nossas vidas. Devemos estar abertos e atentos a todas as formas pelas quais Deus pode escolher falar conosco. Por último, Deus fala através da natureza e da criação. O Salmo 19, versículos 1 e 2, nos lembra que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. A criação é um testemunho constante da grandeza e da sabedoria de Deus. Deus nunca vai falar algo que contradiga sua palavra. Por exemplo, se algo vai contra os ensinamentos de amor, verdade e justiça que estão nas Escrituras, não é de Deus. A Bíblia é nosso padrão infalível para testar qualquer mensagem que acreditamos ser de Deus. Ela nos fornece a base sólida sobre a qual podemos construir nosso discernimento. Traz paz ao seu coração? Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, aprendemos que a paz de Deus guarda nossos corações e mentes. Quando Deus fala, mesmo que seja algo difícil, há uma paz que acompanha essa direção. Essa paz é um indicador de que estamos no caminho certo. Se o que você está ouvindo traz confusão, medo ou ansiedade, é provável que não seja de Deus. É consistente? Deus é fiel e imutável. Se Ele falou algo, você verá a confirmação por meio de outras pessoas, circunstâncias, ou até mesmo em momentos de oração e leitura da Bíblia. Deus não muda de ideia e Ele não se contradiz. A consistência é uma marca da autenticidade da voz de Deus. É altruísta e amoroso. A voz de Deus nos guia para algo maior, algo que reflete o seu caráter. Se o que você sente o direciona a fazer algo egoísta ou prejudicial, isso provavelmente não é de Deus. A verdadeira direção de Deus sempre nos leva a amar mais, a servir mais e a refletir mais o caráter de Cristo em nossas vidas. Além disso, a voz de Deus promove crescimento espiritual e maturidade. Ela nos desafia a sair da nossa zona de conforto e a confiar mais nele. Se o que você está ouvindo o encoraja a permanecer onde está, sem crescimento ou transformação, é hora de reavaliar se isso realmente vem de Deus. O barulho da vida moderna pode nos distrair. Precisamos aprender a silenciar o mundo ao nosso redor e aquietar nosso coração, como diz o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vivemos em um mundo cheio de atividades, responsabilidades e estímulos constantes. Encontrar momentos de silêncio e solitude é crucial para ouvir a voz de Deus. Outra barreira é o pecado não confessado. Isaías 59, versículo 2, nos lembra que o pecado pode criar um muro entre nós e Deus. Quando permitimos que o pecado permaneça em nossas vidas, ele bloqueia nossa comunicação com Deus.
Confessar nossos pecados e buscar a purificação é essencial para manter uma linha aberta de comunicação com o Senhor. E por último, a falta de tempo com Deus. Para reconhecer sua voz, precisamos estar constantemente na sua presença. A intimidade com Deus não acontece por acaso. Ela requer esforço e dedicação. Passar tempo na leitura da Bíblia, na oração e na adoração nos aproxima dele e nos ajuda a distinguir sua voz das outras. O medo e a dúvida também podem ser grandes obstáculos. Muitas vezes, tememos o que Deus pode nos pedir ou duvidamos de nossa capacidade de ouvir corretamente. É importante lembrar que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole, como está em 2 Timóteo 1, versículo 7. Confiar em Deus e em sua capacidade de se comunicar conosco é fundamental. Finalmente, a falta de fé pode nos impedir de ouvir a voz de Deus. Hebreus 11, versículo 6, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos acreditar que Deus deseja falar conosco e que Ele é capaz de fazê-lo de maneira clara e compreensível. A fé é o canal através do qual a voz de Deus pode fluir em nossas vidas. Ore pedindo sabedoria. Tiago 1, versículo 5, diz que Deus dá sabedoria a quem pede com fé. Quando estamos em busca de direção, a oração é o primeiro passo. Pedir a Deus que nos dê clareza e discernimento é crucial. Ele é generoso e deseja nos guiar em cada decisão que tomamos. Leia a Bíblia regularmente. Quanto mais conhecemos a palavra, mais fácil é reconhecer a voz de Deus. A Bíblia é a revelação escrita de Deus e a leitura constante dela enche nossa mente e coração com suas verdades. Quando estamos familiarizados com a Escritura, somos mais capazes de discernir quando Deus está falando conosco. Espere pela confirmação. Não tenha pressa. Deus confirma suas direções de diferentes maneiras. Às vezes, Ele fala diretamente ao nosso coração. Outras vezes, Ele usa pessoas ao nosso redor para confirmar sua vontade. Não se apresse em tomar decisões. Dê tempo para que Deus confirme sua palavra de maneira clara e inequívoca. Converse com conselheiros sábios. Provérbios 11, versículo 14, nos ensina que há segurança na multidão de conselheiros. Buscar a orientação de pessoas maduras na fé pode nos ajudar a discernir a voz de Deus. Mantenha um coração obediente. A disposição para obedecer é fundamental. Quando Deus fala, Ele espera que respondamos com obediência. A obediência abre portas para maior clareza e direção. Quando seguimos a direção de Deus, Ele continua a nos guiar e a nos revelar seus planos para nossas vidas. Lembre-se, Deus deseja se comunicar com você. Ele quer guiar cada detalhe da sua vida. Desde as grandes decisões até os pequenos detalhes do dia a dia, Deus está interessado em cada aspecto de sua vida. Ele é um pai amoroso que deseja o melhor para seus filhos e quer se envolver em todas as áreas de nossas vidas. Mas, para isso, precisamos estar dispostos a ouvi-lo e obedecê-lo. A disposição para ouvir é o primeiro passo. Isso significa estar aberto e atento à sua voz, buscando sua orientação em tudo o que fazemos. A obediência é o próximo passo. Quando ouvimos a voz de Deus, devemos estar prontos para seguir sua direção, mesmo que isso signifique sair da nossa zona de conforto. Deus fala de muitas maneiras, e Ele deseja que você reconheça sua voz com clareza. Ele quer que você tenha confiança em sua direção. A jornada para discernir a voz de Deus é contínua e requer prática, paciência e um coração disposto. Nunca esqueça que você é amado por Deus e que Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Ele está sempre falando, sempre guiando, sempre presente. Confie nele e busque sua voz diariamente. Ele é fiel e fará com que sua vontade seja conhecida de maneira clara e inconfundível. Que você possa encontrar alegria e paz ao ouvir a voz de Deus e seguir sua direção. E agora, eu quero deixar uma pergunta para você. O que Deus tem falado ao seu coração ultimamente?
Ou talvez você esteja em dúvida sobre algo. Compartilhe-o aqui nos comentários. Quero orar por você e ajudá-lo nessa jornada. A comunidade que construímos aqui é um espaço seguro para buscar e compartilhar a direção divina. Se esse vídeo foi útil, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Sua interação é importante e nos ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem do amor e da direção de Deus. Juntos, podemos crescer e aprender a discernir a voz de Deus de maneira mais clara e eficaz. Que Deus abençoe sua vida e que a voz dele seja sempre clara e presente no seu coração. Até o próximo vídeo. Você já ouviu uma história de amor que te deixou sem fôlego? Uma história que parece boa demais para ser verdade? A Bíblia está cheia dessas histórias. E hoje, vamos mergulhar em uma delas, tão dolorosa quanto inspiradora. É a história do profeta Oséias e sua esposa, Gomer. Essa não é uma história de amor comum. É uma história sobre mágoa e traição. Mas, acima de tudo, é uma história sobre o amor incansável de Deus. Uma história que revela a profundidade da compaixão de Deus por nós, mesmo quando nos desviamos dele. Prepare-se para se surpreender com a graça e a misericórdia sem limites do nosso Criador. O amor de Deus é muito maior do que podemos imaginar. É só perguntar para Oséias. Em um mundo de reis poderosos e profetas sábios, o chamado de Oséias foi único. Imagine ser instruído por Deus a se casar com alguém que partiria seu coração. Foi exatamente o que aconteceu com Oséias. Deus o instruiu a se casar com uma mulher chamada Gomer, que seria infiel a ele. Que tarefa difícil! Quem se voluntariaria para tamanha dor? Mas Oséias, confiando no plano de Deus, obedeceu. Este não era um casamento comum, era um símbolo poderoso, uma parábola viva do amor de Deus pelo seu povo. A vida de Oséias, seu casamento, tudo se tornou um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Ele era uma mensagem viva, uma parábola ambulante. Gomer, com seu coração inconstante, representava o povo escolhido de Deus, Israel. Eles também se desviaram do seu Deus fiel, voltando-se para outros deuses e ídolos. Buscaram promessas vazias e prazeres passageiros, esquecendo-se daquele que mais os amava. Assim como Gomer partiu o coração de Oséias com sua infidelidade, Israel partiu o coração de Deus com sua idolatria. Mas em meio à dor e à decepção, o amor de Deus permaneceu. Ele nunca deixou de buscá-los, ansiando por seu retorno. A dor da traição era real, mas também a esperança da reconciliação. Deus, assim como Oséias, ansiava pelo retorno de sua amada. Imagine a dor que Oséias suportou. Cada vez que Gomer se desviava, seu coração se partia um pouco mais. No entanto, ele nunca deixou de amá-la. Isso espelhava a própria dor de Deus ao ver seus filhos se afastarem, escolhendo prazeres temporários em vez do seu abraço eterno. É fácil julgar Gomer, condenar suas escolhas. Mas será que nós nunca nos desviamos do amor de Deus? Será que nunca corremos atrás de ídolos que nós mesmos criamos, negligenciando aquele que realmente nos satisfaz? A história de Oséias e Gomer nos lembra que mesmo em nossa falha, o amor de Deus permanece. Ele vê nossas imperfeições, nossos erros, nossas andanças, e ainda assim, nos chama de seus. Apesar das repetidas infidelidades de Gomer, o amor de Oséias permaneceu. Ele poderia tê-la abandonado, se afastado da dor. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele a perdoou, recebendo-a de volta de braços abertos. Repetidas vezes, Gomer se desviava e repetidas vezes, Oséias perdoava. Seu amor era um reflexo do amor de Deus por nós, um amor que nunca desiste, nunca para de buscar, nunca perde a esperança. O amor de Deus não é um sentimento passageiro, é um laço inquebrável. É um amor que nos persegue incansavelmente, mesmo quando corremos na direção oposta. A jornada de Oséias não foi fácil.
Houve momentos de desespero, momentos em que o perdão parecia impossível. Mas ele se agarrou às promessas de Deus, confiando em sua fidelidade inabalável. Sua história nos lembra que o caminho de volta para Deus está sempre aberto. Não importa o quão longe tenhamos nos desviado, não importa o quão quebrados nos sintamos, seus braços estão sempre abertos para nos receber em casa. Deus não apenas espera que encontremos o caminho de volta. Ele nos procura ativamente, guiando-nos gentilmente em direção ao seu abraço amoroso. Bom, chegamos ao fim. Espero que todos vocês tenham bons sonhos e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Agora, antes de terminar, vamos orar a oração que Jesus ensinou para nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.